No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Participe, já conosco aqui no estúdio, o presidente da Proguaru, Francisco Carone. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Thiago França. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, presidente. Bom dia ao público multimídia do Radar. Participe, escreva a sua pergunta lá na live ou 99507-6900. Carone, como é que está a Proguaru? Graças a Deus estou mandando, né? Não conseguindo melhorar o serviço que estava deficitário. Quais são as grandes obras em vista até o segundo semestre, até o final do segundo semestre? O nosso foco é a zeladoria. A gente quer recuperar a zeladoria, estamos conseguindo. Tem mais gente na rua. Zeladoria compreende o quê? Varrição, recolhimento de entulho, é isso? Varrição, recolhimento de entulho, pintura de ninguém, sarjeta, manutenção de vias públicas, tanto de asfalto quanto de terra. Certo. Vocês também prestam serviços de agente de portaria, né? Em várias unidades de saúde. A Proguaru é dividida, né? Ela tem uma parte que está na rua, que está fazendo a parte de zeladoria, que está atendendo a população dessa maneira, e tem a outra parte que está atendendo a própria prefeitura, com o serviço de zeladoria e de limpeza, né? Okay. Portaria e de limpeza, né? Melhor do que zeladoria. Fala, Tiago. Falando ainda sobre essa questão de zeladoria, ontem eu até recebi as fotos do Bruno Gersósimo, que ali na Pedro de Toledo estava tudo danado ali, tinha um monte de ônibus quebrando, e aí o Bruno atendeu rapidamente, até a pedido da vereadora Carol Ribeiro. E falando sobre córrego, o índio daqui de Cumbica mandou uma mensagem querendo saber do córrego lá de Cumbica. É da função da Proguaru isso daí? Eu vou emendar com esse córrego no Baquirivu, né? É governo do estado, né? O córrego é dividido. Tem uma parte dos córregos que são prerrogativa da prefeitura e tem uma parte que não, que são do estado. Nós terminamos fazendo o que a gente pode para poder atender a população, mesmo que não seja o nosso foco. Por exemplo, aquele lá que você mostrou do Baquirivu não seria nosso. Mas se não limparem, a gente vai lá e limpa, porque... Ah, seria bom, hein? Se eu não limpar... Desculpa, se a Proguaru, se a prefeitura não limpar, tá certo? A gente não vai atender a população. E a diretriz do nosso prefeito é justamente esse, atender da melhor maneira e mais rápido que a gente puder. Tá certo. Em relação a esse laudo do viaduto em Guarulhos, a Proguaru foi acionada? Não, aí teve um mal-entendido no meio do caminho. Na realidade, o que acontece? Embaixo do viaduto, a parte de baixo do viaduto, a gente tem uma área coberta, tá certo? Onde o pessoal está preservado de chuva, vento, aquela história toda, e ela tem uma ocupação que não é, digamos assim, a finalidade maior dela. Em função dessa ocupação por moradores de rua? Não seriam os moradores de rua o grande problema, tá certo? Seriam os usuários de drogas, esse tipo de coisa. Então a prefeitura resolveu que iria fazer lá embaixo um tipo de utilização. Então está sendo feita uma clínica veterinária, tá certo? Vai ser colocado um posto de polícia para poder dar uma mobilidade. A Proguaru vai levar para lá uma parte do nosso pessoal do centro, tá certo? Para poder ter um movimento que não dê o incentivo para o usuário de droga estar ali embaixo. Mas não há risco estrutural, então? Não tem. E aí o que aconteceu? Eu estava fazendo estou fazendo esse tipo de obra, essas visitas lá embaixo e tal, quando saiu publicado esse do laudo. Aí como o meu histórico como engenheiro, eu fui calculista, construtor durante 33 anos da vida. Foi professor também, né? Fui professor também aqui na UNG. Aí o Guti me solicitou, ele falou, pô, já que você está aí, tá certo? Trabalha um pouco e anda... Faz um laudo. Faz um laudo. Aí eu peguei e andei o viaduto inteiro. Lá o que aconteceu foi que caiu um raio no passado, e a hora que caiu aquele raio, o mesmo povo que a gente está querendo que não fique lá embaixo alojado, tinha levado os cabos de descida do para-raio. E aí o que aconteceu? Aquela descarga elétrica, ela tem que procurar algum lugar para descer. Ela desceu pela ferragem da ponte. E não comprometeu? Não compromete, porque hoje em dia, se você olhar os prédios, você vai ver que eles não têm mais aquele cabo de para-raio que desce pela lateral. Porque já existe
esse estudo de descer pela gaiola da armação que está lá dentro. Tá? E foi isso que aconteceu. Só que na hora que ele, como não estava ligado no cabo que não existia mais, aquela energia teve de achar um caminho para achar a ferragem dela. Foi quando ela estourou aquele pedaço, tem um pedaço do tamanho de um tijolo, mas ele está preso por cabos da própria para-raio. Peraí, então o engenheiro que fez o laudo meio que exagerou, é isso? Eu não vi o laudo. Eu não vi o laudo. Eu não li o laudo, entendeu? Não localizamos esse laudo. Então, Não localizado? eu não localizei, não chegou na minha mão. Entendeu? Então eu não posso falar que ele fez um laudo X ou Y. Mas se ele virou e falou que o pedaço pode cair, ele não mentiu. Tanto que eu estou montando uma operação para recuperar. Mas você atesta então que não há periculosidade no Não. Tá Nenhuma. mas você... Só para você ter uma ideia, o ponto onde tem aquela peça solta está no mínimo 7 metros acima de onde fica o cabo principal da ponte. Então, quer dizer, não existe ligação de ponto com outro. Ok. Fala, Tiago. Falando sobre a questão da massa asfáltica, o pessoal está falando que inicialmente teve uma massa asfáltica experimental, que foi usada inclusive na frente da Proguaru. E assim, o pessoal está vendo algumas diferenças, que nem, por exemplo, na Guilherme Lino, que foi feita ali o SESC, foi asfaltado, ficou bonito, na Vila Barros também, ali na Cristolândia também ficou bem bonito. E o pessoal está criticando muito aquele remendo na Odair Santanelli, no SECAP, que foi em cima da Sabesp. Aquilo lá foi obra da Proguaru, foi obra da Sabesp? Da Sabesp. E a operação tapa-buracos, como é que vai? Continua. Nós tivemos um aumento do número de buracos em função de que quando a gente fez aquela estimativa, nós fizemos uma estimativa em cima das reclamações que a gente tinha. Certo? Só que a ordem do prefeito foi, são todos. Então quando a gente passa numa rua, a gente vai tapando todos. Por isso que já passamos os 30 A estimativa era 20 mil, subiu para 30 mil, qual é a estimativa agora? Eu prefiro não dar um número. Cada hora abriu. E choveu de forma atípica, né? Choveu de forma atípica e o próprio pavimento da cidade, que infelizmente não foi feito com a qualidade... Isso não é desde sempre, não tem especificidade. Tá? Então, Agora, por exemplo, você pega aquelas ruas aqui Mãe dos Homens, que a gente fez, tá certo? Quem viu aquilo lá, virou e falou, por que está fazendo aquilo? Porque aquilo é como tem que ser feito. Você tem que tirar o solo, você tem que colocar uma base, você tem que compactar aquela base, você tem que aplicar o asfalto acima dela, você tem que aplicar a impermeabilização em cima do asfalto, que é como foi feito lá. Certo? Agora, eu fui lá no Jardim Presidente Dutra, a entrada lá do bairro, a Carmela Dutra, foi muito bem feita. Foi a Proguaru que fez ali? Parabéns, tá nunca vi aquela entrada tão bem feita. Ali é um tal de remendar. Não, o que acontece é isso, você chega num ponto que você não consegue fazer um remendo, então você é obrigado a dar uma fresada. É bem melhor, né? Tá certo? Mas é mais caro. Né? Mas é bem melhor. Cara, a gente estava falando, o Pedro sempre comenta aqui, a questão da Zona Azul. A Proguaru não conseguiria absorver a questão da Zona Azul? Eu ia perguntar isso. A Zona Azul foi tirada da Proguaru no passado. E, inclusive, eu não tenho mais operadores de Zona Azul. Sim. Então, se isso um dia voltar para a Prefeitura, para a Proguaru, não poderia, né? Eu teria que me reestruturar. Hoje eu não tenho condição de pôr o pessoal na rua. Engraçado que antigamente a Proguaru e a Associação Comercial brigavam pela Zona Azul. Agora não vejo ninguém interessado na Zona Azul. Será que não é lucrativo? Não é lucrativo. Não é lucrativo. O presidente Carone, o índio de Cumbica insiste, por que a Proguaru não limpa o córrego na rua Roberto Alvarenga? O córrego de Cumbica. Olha, foi limpo. Foi limpo e a gente mantém uma equipe circulando todos os córregos e faz a limpeza de uma maneira, vamos dizer assim, numa fila. Rotativa. E o dele o córrego de Cumbica nós vamos fazer novamente. Apesar de que lá tem um problema, né? Tem um trecho do córrego que está fechado, está coberto. Então tem um pedaço ali que a gente não consegue entrar. Foi canalizado? Foi canalizado, obstruíram passagens, tamparam algumas coisas. Então ali tem um trecho que a gente não tem acesso nem por um lado nem por outro.
Então, o que a gente Complica faz? a operação, né? Complica muito, porque aquele trecho lá de baixo, entendeu? Até uma vez eu fui lá e eu avisei a ele, eu falei para ele, eu provavelmente vou ter que fazer buraco aqui em cima. Aí a gente conseguiu fazer uma limpeza, tá certo? Sem fazer as aberturas, porque aí vai atrapalhar muito a comunidade, né? Bom, se você puder dar atenção para o índio, eu agradeço. Pode deixar. Ô, Carone, há rumores que o prefeito Guti teria determinado a 7 conselheiros fiscais, é isso, na Proguaru, recebendo cerca de R$8.000, e que o Guti teria determinado a redução desses vencimentos. Isso procede? Procede. Vai acontecer? Na realidade, o que acontece? Nós estamos fazendo cortes nos gastos dentro da Proguaru. Então a gente está se adequando da melhor maneira possível para poder fazer esses acertos lá dentro. Esses conselheiros vão... Você sabe qual será o novo vencimento ou não? Não sei ainda. Não. Uma pergunta final? Então, o pessoal está falando bastante sobre a questão do corte de mato. Você saberia explicar para a gente o corte de mato? O que é a função da Proguaru? O que é meio ambiente? Como está dividido isso? Ou serviços públicos? Ou serviços públicos? Gente, é zeladoria, então tem que ser todo mundo trabalhando junto, certo? Uma poda quem tem que fazer é o meio ambiente, tá? Porque eles têm os equipamentos para poder chegarem lá em cima e tirarem os galhos que estão no lugar errado. Mas ele não recolhe, né? E eu ponho uma equipe para vir recolhendo isso atrás. Às vezes ocorre uma defasagem, ocorre. Por quê? Porque foi feito um corte numa região e uma poda na outra. Ou seja, eu tenho uma equipe para recolher, tá certo? E 3 equipes cortando. Então, às vezes dá uma defasagem. Mas eu já vi em outras prefeituras, não seria mais produtivo quem corta e recolher? Mas quem faz essa parte dentro da prefeitura, por exemplo, o meio ambiente não tem caminhão basculante. Então eu não posso falar para o meio ambiente recolher, porque como é que ele vai tirar aquilo de lá? Certo? Então vai a Proguaru e tira. Só que aí o que acontece? Você termina tendo mais de um ponto onde foi feito a poda, e aí a equipe tem que fazer o rodízio. Isso daí pode atrasar 1 dia ou 2, mas já está regularizado, não está mais. A Proguaru está atuando em alguma obra grande de creche, de escola? Nós estamos retomando um hospital lá no Pimentas, né? Ah, é? Reformando? Estamos retomando ali para poder foi assinado o contrato e tudo mais. E nós vamos atuar em algumas escolas que também estão precisando de algumas reformas. Fora que o Proguaru faz aquela zeladoria básica, né? Caiu um muro de uma UBS, de uma escola, de um próprio qualquer da prefeitura. A gente vai lá para esse tipo de serviço. Tá, ok. Obrigado pela presença, o presidente da Proguaru, Francisco Carone. Até uma próxima oportunidade. Obrigado Okay. a todos. Muito obrigado. 7 horas, pelo menos, uma boa notícia, né? O viaduto não está comprometido. Menos mal, né? Vamos acabar com o pânico. Eu até falei para o prefeito, vai me dar mais trabalho se você mandar demolir, porque esse viaduto ele foi bem feito. Boa. E só falta uma entrada para Guarulhos, né? Bom, aí... Né? Não foi muito bem projetado, sei lá. 7h29, um rápido intervalo, produção.